Aqui eu tô com uma placa inversora, tá? Que ela trabalha aqui, ó, de 40 a 150 Hz, tá, pessoal? De 65 a 180 volts, essa placa inversora. E aqui o compressor, ele aceita até 230 volts e trabalha de 40 a 150 Hz. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou simular a ligação do compressor, beleza? Como se ele estivesse na geladeira. Então, com uma placa inversora adequada para o compressor, a gente consegue estar dando partida nesse compressor e ver se ele está funcionando, se ele está com compressão, beleza, pessoal? Se não está travado esse compressor. Então, assim, eu tenho essa placa inversora que ela é adequada para esse compressor. Lembrando que, para outros modelos de compressor, você sempre tem que verificar a faixa que ela trabalha ali, tanto de corrente, tá, de tensão, como também de frequência, tá, pessoal? Para que dê certo, para que o compressor dê partida e funcione. Eu tenho duas placas aqui, que seria essa, que é de uma placa de um refrigerador Philco, tá, que trabalha até 150 Hz. E eu tenho uma outra da Embraco também, que trabalha até 300 Hz. Então, com essas duas placas, eu já consigo dar partida na maioria dos compressores, eles funcionar fora do refrigerador. Ok, pessoal? Porém, a Embraco tem um módulo inversor, que é o módulo drop-in, que eles chamam, tá, pessoal? Que com esse módulo, você consegue estar também dando partida em diversos modelos de compressores, beleza? Vocês podem estar adquirindo esse módulo aí para fazer teste direto no compressor, beleza? Também com esse módulo, você consegue estar transformando um refrigerador que é modelo compressor convencional em um modelo inverter também, beleza? É isso que a Embraco promete aí com esse módulo drop-in, ok? E também, caso você não tenha uma placa inversora como essa, né? Pessoal, a gente trabalha na manutenção no dia a dia, você acaba se deparando aí com placas eletrônicas, então a gente sempre tem alguma coisa sobrando aí, né, para fazer testes. Porém, se você não tem, está começando agora aí na área, pode estar adquirindo também um multiteste, tá? Para compressores inverter. Com esse multiteste, você consegue estar testando qualquer modelo de compressor, dando partida nele, né? Acelerando também a rotação. Mas aqui, ó, fazendo dessa forma também, é bem simples, dá para testar os compressores se eles não estão travados, né, pessoal? Se eles estão dando partida e também se estão com uma compressão legal. Então aqui, o que eu utilizei, pessoal? A gente tem o nosso cabo UVW, né? Eu peguei esse cabinho aqui, ó, eu fabriquei um cabinho UVW para ligar diretamente aqui na nossa placa, ok? Que são 3 fios ali, ó. Então aqui, os bornes aqui são U, V e W, beleza? Aqui a gente tem a nossa alimentação da placa inversora, tá? Que vem diretamente da rede. Como a minha placa é 220 volts, então aqui eu vou energizar com 220. E aqui a gente tem o nosso conector de sinal. Esse sinal, ele recebe da placa principal. Sem esse sinal, o compressor não dá partida, pessoal. Não adianta ligar a placa inversora aqui, ó, energizar ela, ligar aqui também o cabo VW, porque sem esse sinal, a gente não consegue dar partida no compressor. E como que eu simulo esse sinal? Pessoal, com uma fonte, no caso dessa placa que ela trabalha com 12 volts, né? Então eu adaptei aqui, ó, uma fonte 12 volts, beleza? Lembrando que essa fonte ela não pode ser de corrente contínua, né? Então não pode ser essas fontes de celular, tá, pessoal? Nem fonte de notebook, que trabalha com corrente contínua. Essa aqui trabalha com corrente alternada, trabalha com corrente AC, beleza? Então esse pulso que ele vai receber, esse sinal, é de 12 volts, corrente alternada, ok? Então, dito isso, pessoal, então já liguei aqui, tá vendo? Aqui não tem polaridade, tá? Como ele é corrente alternada, não tem polaridade. Se eu ligar esse fio para lá ou esse para cá, tanto faz. Aqui também não tem polaridade. E para ligar o nosso compressor trifásico, também não tem, pessoal. Se eu mudar a posição aqui, ó, ele vai dar a partida da mesma forma. Então não tem perigo de errar a posição e vir a queimar o compressor ou queimar a placa eletrônica. Por quê? Porque não tem polaridade, tá ok? Então aqui é fase neutro, aqui também a fase neutra, como é corrente alternada, não tem problema de inverter os polos. Aqui também não tem problema no sinal de inverter os polos. E também aqui, ó, no compressor também não tem problema. Então eu vou fazer o teste aqui, vou ligar esse compressor para vocês verem ele funcionando, ok? Lembrando, compressor VMX 9C da Embraco. Trabalhei com fluido R600A. Primeiramente, pessoal, eu vou energizar a nossa placa inversora. Ela tá aqui, ó, tá aqui o cabo dela, tá? O cabo desse chicote aqui, ó. Eu vou energizar ela. Vou ligar aqui no 220. Ó, liguei, não aconteceu absolutamente nada. Pode ver, o compressor não deu partida. Por quê? Porque ele precisa de um sinal PWM que vem da placa módulo principal. É com esse sinal, pessoal, é esse sinal que faz o compressor dar partida e também, de acordo com a temperatura do refrigerador e necessidade ali do refrigerador, ele altera esse sinal para que o compressor, tá, para mandar o comando para a placa inversora e o compressor em seguida trabalhe em rotações diferentes. Beleza? É através desse sinal, desse pulso aqui, PWM, é um sinal de corrente alternada, um pulso PWM, que alimenta aqui, que dá o sinal, o comando para a placa inversora,
está fazendo a partida do compressor e também alternando a sua rotação, ok? Espero que tenha ficado claro isso. Agora, então, eu vou ligar a nossa fonte, que vai simular o sinal da placa da geladeira. Então, tá aqui, ó, pessoal, o cabo de alimentação aqui, ó. Tá, aqui vai entrar 220 e vai sair a alimentação 12 volts ali. Vamos lá. Tá aí, pessoal, liguei. Pode ver que já começou a piscar ali o LED na placa, ó. Piscou e aí, ó, deu partida no compressor. Ó, dá para escutar, ele começa em rotação baixa e de acordo com a necessidade, pessoal, ele vai aumentando a sua rotação, tá? Ó. Ó, o compressor tá uma boa compressão, tá, pessoal? Ó, tá succionando bem aqui também. Então esse compressor, eu já sei que ele tá bom, tá? Se eu instalar no refrigerador, né? A gente, logicamente, como ele ficou aberto, exposto aqui, a gente teria que substituir o óleo, colocar o óleo ISO 5 aqui nele de volta, é um óleo novo. E aí a gente faz a instalação, faz um processo aí de vácuo para desidratar o sistema, para retirar a umidade, para retirar também o ar atmosférico, né? E aí a gente consegue reoperar e instalar esse compressor novamente no local. Ó, é um compressor que está bom, pessoal, está ok. Então vou desligar aqui, ó, vou desligar o sinal, tá? Vou desligar aqui, ó, a nossa fonte e ele imediatamente vai desarmar. Ó, desliguei, pronto, ó, desarmou o compressor. E aqui, pessoal, tem mais um teste que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Vocês estão vendo que eu coloquei um sensor de temperatura ligado em série com uma das fases do sinal aqui, tá? Do 12 volts que está vindo aqui para a placa inversora. Ok? Por quê? Porque eu vou simular a alteração de corrente aqui e vai desligar o compressor. Ó, vou ligar novamente o compressor, vai dar o sinal no LED e daqui a pouco vai dar partida no compressor. Aí, deu partida novamente, tá? Então aqui, ó, vou pegar o multímetro, pessoal, e vou colocar aqui, ó, na nossa alimentação. Aliás, no nosso sinal, né? Ó, pessoal, tá vendo uma corrente de 8 volts, por quê? Porque a gente tem o nosso sensor ligado em série aqui, e ele está diminuindo um pouco a corrente de 12, que é aqui da nossa fonte, beleza? Se eu jogar fluido refrigerante nesse sensor, ele vai aumentar a resistência ohmica, por consequência, a corrente de 8 volts vai ter dificuldade para passar aqui por uma das fases, gerando um bloqueio, né, da passagem de corrente, e posteriormente vai desligar o nosso compressor. Então no nosso refrigerador acontece exatamente isso. O sensor de temperatura da geladeira começa a esfriar, dificulta a passagem de corrente, que está aqui circulando por ele, e logo depois, né, ele corta essa corrente de 5 volts ou 12 volts, que seja, e manda o comando para a placa principal desarmar o compressor. Então eu vou estar simulando isso aqui. Ó, vou jogar fluido refrigerante aqui no sensor, e observem lá como que vai diminuir a nossa corrente lá, ó, no conector. Olha lá, pessoal, diminuindo a corrente. Está diminuindo, desligou o compressor. Viu só, pessoal? É dessa forma que o sensor atua lá no refrigerador. Ele dificulta a passagem de corrente até que chega a um ponto que ele faz com que a placa principal mande desarmar o nosso compressor. Aqui no caso ela manda desarmar a placa inversora, que posteriormente também apaga o compressor. Agora eu vou aquecer esse sensor, ó, vou segurar nele aqui, ó. Vou aquecer o sensor. Pode ver que a corrente começa a aumentar lá novamente, até que ela dá partida no compressor. Eu vou tirar a luva aqui, ó, para esquentar melhor aqui o sensor. Ó, a corrente subindo ainda, pessoal. Olha lá, ó. Partida no compressor. Começou a aquecer, é como se a geladeira estivesse esquentando, né? Começa a aquecer, o sensor libera a passagem de corrente e a nossa placa inversora volta a dar partida no compressor. Legal, né, pessoal? Então, assim, tendo uma placa inversora, pessoal, a gente consegue testar vários compressores. Essa placa inversora eu consigo testar 2 ou 3 modelos aí diferentes de compressor, inclusive da Samsung, tá? Da Samsung, Panasonic, alguns modelos da Embraco. E também eu vou ter um outro módulo inversor aí, que é do Baby, que a gente consegue também estar fazendo a mesma simulação. São compressores que trabalham com uma frequência um pouco maior. Note que aqui a nossa frequência se mantém igual, ó, em torno de 60 Hz, tá? Que é a minha frequência que vem da tomada, né? Com um multiteste, né, um testador de compressores inverter, eu consigo estar também mudando essa frequência. Alterando essa frequência, a gente altera a rotação do compressor, porque eu vou modificar o pulso
né, esse sinal que está vindo com a placa inversora. Modificando esse pulso, eu consigo alterar a rotação do compressor. Mas eu preciso do quê? Eu preciso daí de um multiteste que altere a frequência do sinal, tá? Desse sinal, que é o sinal PWM, que vem da nossa placa módulo principal que está lá na geladeira. Tá? Ela vai alterar esse sinal, vai alterar essa frequência aqui, né? Vai alterar o nosso padrão de sinal do pulso para que o compressor trabalhe em rotação diferente. Essa informação, né, essa alteração de frequência, ela está diretamente ligada à temperatura que o nosso sensor vai estar sentindo dentro do refrigerador, ok? Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Se esse vídeo foi interessante para você e te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir. E para você que quer receber mais informações sobre a nossa área aí de refrigeração, se inscreva no canal. E para quem quer ser um técnico refrigerista ou mesmo está se aperfeiçoando, de repente adquirindo também uma nova fonte de renda, eu tenho um curso aí voltado à linha branca, geladeira domésticas e freezer, é um curso de refrigeração básica a preço promocional, tá, pessoal? Eu vou deixar esse link aí com um valor com 50% de desconto aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Se você tem interesse em estar aprendendo um pouco mais sobre refrigeração, vai ser um curso aí que vai te ajudar muito. Fico por aqui, até a próxima.